amigas, sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Hoje eu resolvi responder as perguntas que vocês mais me fazem aqui no canal, mas eu quero responder do meu jeitinho, como? No meio da rotina, no dia a dia, as coisas acontecendo, no meu trabalho, aqui em casa, eu vou respondendo vocês. Então serão 2 dias cheios de vida acontecendo e de respostas. E eu tenho muita coisa para contar, vem comigo. Let me adore you, Lord, tender and brave, the way that you shine. Eu vou começar respondendo sobre como eu faço o meu devocional. Eu já falei pra vocês que eu faço sempre de maneiras diferentes. Às vezes eu tô lendo um livro que é muito bom e eu uso esse livro como meu devocional, vou anotando coisas, vou vendo passagens bíblicas, vou relacionando com o livro. Mas neste momento agora, 2 meses depois que eu estava lendo um livro como meu devocional, agora eu comprei um Journaling with Jesus. O que é isso? É um caderno e esse caderno ele vai te dando direções para que você escrevesse como se fosse um diário com Jesus. E eu sempre vi muito aqui nos vlogs que eu assisto de americanas ou de americanas que eu costumo acompanhar o conteúdo. Elas fazem esse journal, é tipo um diário com Jesus. E é muito legal, assim, todos os dias ele tem uma pergunta para você e você vai desenvolvendo essa pergunta. Eu posso fazer de manhã, eu posso fazer à noite. Essa aqui é a minha primeira página. E a primeira pergunta foi como eu vejo o amor e a misericórdia de Deus na minha vida nessa semana. E aí eu escrevo, procuro versículos bíblicos que falam sobre isso, ou algum versículo que eu já esteja memorizando, ou que eu já esteja meditando sobre. A pergunta de hoje eu achei maravilhosa, eu escrevi todas as linhas, que foi sobre: escreva uma oração de gratidão pelas bênçãos que você recebeu hoje. Eu não escrevi sobre hoje, que eu acabei de acordar, mas eu escrevi sobre essa semana, sobre o que Deus tem feito, e eu usei como referência Romanos 8, 5, 6, que falam: porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o espírito, das coisas do espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então é esse momento que eu tenho vivido do Senhor, sabe? Quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu me inclino para as coisas do Senhor, eu sou preenchida pela vida e pela paz, e eu tenho sentido isso no meu dia. Então eu escrevi essas palavras para o Senhor, e é muito gracinha, gente. Eu comprei no Walmart $6. Uma outra pergunta que sempre me fazem é como eu aprendi inglês. Eu cheguei aqui em 2023, zero inglês. Gente, a única coisa que eu falava era hi e bye, eu já falei isso várias vezes. E eu conversava com o Derek pelo Google Tradutor e ele falava em português comigo. Era só essa forma. E eu tive muita dificuldade para aprender, por mais que agora eu tenha passado 2 anos e meio e eu já me viro completamente sozinha. Eu fiquei me sentindo muito mal porque eu sou professora de português no Brasil. Chego aqui, eu me sinto um bebê falando inglês, e virada de chave para mim aprender inglês foi quando eu parei de perder a vergonha de falar. Quando eu comecei a falar errado mesmo e que as pessoas, elas dessem os pulos para entender. A parte legal de Paige é que as pessoas, elas não se importam com o meu inglês. Se elas compreenderam o meu inglês, tá ótimo. Se eu errei o tempo verbal, se eu falei uma palavra no lugar da outra. Ontem eu fui falar uma coisa com a minha assistente e eu falei completamente errado. Depois eu mesma percebi, eu falei: nossa, tá errada a minha frase. Aí eu corrigi a frase, ela: não, eu consegui compreender, fique tranquila. Isso foi uma das coisas porque eu contratei ela. Na entrevista eu falei umas coisas erradas assim, e ela super respondeu. As outras mulheres estavam assim: você pode repetir o que você falou? Você pode repetir de novo? Ela não me pediu nenhuma vez, aí eu contratei ela é maravilhosa. Mas eu fiz aula. A primeira aula que eu fiz foi no YouTube. Tem vários canais no YouTube, eu vou deixar na descrição os canais que eu comecei a assistir para aprender as palavras em inglês, o que significa. Eu comecei a aprender por palavras, não por frases. Depois de um tempo que eu fui subindo os níveis, eu comecei a fazer Duolingo, mas eu nunca fiquei com uma coisa só. Eu fui aprendendo vocabulário primeiro. Então, se você é zero em inglês, aprenda vocabulário, tipo, o que significa as palavras, não vai para frases, enfim. Foi o jeito que eu aprendi. Depois, eu fiz a aula. Quando eu comecei a trabalhar na biblioteca, eu contratei uma professora chamada Vânia, ela é maravilhosa, e ela me deu, assim, uma luz. Eu fiz aula com ela uns meses, e foi muito bom pra mim. Depois eu parei essas aulas, e eu comecei a assistir
vlogs no YouTube. Eu parei de assistir vlogs em português, eu comecei a assistir muitos vlogs em inglês e eu colocava a legenda em português. Depois eu colocava a legenda em inglês e hoje eu assisto vlogs em inglês naturalmente, gente, é natural. Outro ponto que me fez aprender muito inglês foi o meu trabalho, o meu próprio trabalho. Eu comecei como assistente, depois eu fui promovida a coordenadora do departamento infantil, então eu preciso falar o tempo inteiro, dar direções, faça isso, não faça aquilo. Então eu comecei a aprender muito no meu trabalho. Faça isso, é muito bom, vocês vão aprender inglês. Hoje a gente tem um evento chamado Boba Tea Party. É um evento para a família, provavelmente vai ter umas 70 pessoas. Tem muita gente inscrita, eu tô muito animada. Eu espero que todo mundo venha e aproveitem a festa, vai ser maravilhoso. I give it all to you tonight. Hold out your hands, I'll give you all I can. When the sun comes up and lights the morning, you'll find out what it means to have it all. Oh, oh. Uma das perguntas que eu tenho mais recebido nesses últimos meses é sobre as músicas do vlog. Sempre me pergunto, Camila, que música é essa? Que essa música me traz paz, me traz calma, eu gosto de ouvir essa trilha sonora. Gente, eu encontrei um aplicativo, isso não é público, eu encontrei um aplicativo de músicas gratuitas e sem direitos autorais. Como eu monetizo aqui no YouTube, eu não posso usar músicas com direitos autorais. Então eu uso essas músicas de um aplicativo chamado Thematic. Esse aplicativo, ele é maravilhoso. Nem sempre eu vou poder usar essas músicas. Às vezes essas músicas saem do ar, por isso que algumas músicas somem e eu não consigo usá-las. Mas também tem uma pergunta que sempre volta. Qual é a última música tocada no final do vídeo? Essa música chama Spanish Ladies. É uma música muito antiga, não é um louvor, não é uma adoração, parece, não é? Mas eu gosto do jeito que eles cantam, é muito bonita. Essa música já é do próprio YouTube Studio, você pode pesquisar aqui no YouTube, com certeza tem. E outra coisa que é muito importante, gente, todas as músicas do aplicativo Thematic estão na descrição dos vlogs, então vocês não precisam me perguntar, é só ler a descrição do vlog e tá lá, sempre, todas as músicas. Eu usei essa e essa. Comes up and lights the morning. You know what it means to have it now. My eyes light up as we share. Cheguei do trabalho e agora eu só vim em casa me arrumar porque nós vamos para um jantar da prefeitura. Hoje à noite vai ter um Appreciation Employee Party, que é uma festa de apreciação dos funcionários da prefeitura. Eu tenho uma colega que vai receber uma homenagem de 5 anos trabalhados na prefeitura e tem pessoas que trabalham, sei lá, 40 anos, que também vão receber uma homenagem e um cheque. Gente, sempre envolve dinheiro e prêmios, eu amo esses jantares. Uma das perguntas que eu mais recebo é sobre o meu relacionamento com o Derek. Eu acho que 88% das perguntas que eu recebo neste canal é o nome do aplicativo que eu conheci meu marido. Eu já falei várias vezes, gente, em vários vídeos. E eu já falei também nos comentários, já respondi. Eu tava até olhando as perguntas do aplicativo do YouTube Studio. E a pergunta que mais aparece é o nome do aplicativo que eu conheci meu marido. O nome do aplicativo é CDFF. CDFF. Na época era gratuito, você só assistia algumas propagandas, mas hoje já me falaram, algumas meninas, elas entraram no aplicativo e falaram, Camila, esse aplicativo é pago, você disse que era gratuito. Eu falei, gente, não sei, tem 5 anos que eu não entro nesse aplicativo, minha filha, então não sei, eu acho que agora ele é um aplicativo pago, mas foi lá que eu conheci. Tem muita gente doida, como qualquer aplicativo. Eu já contei pra vocês que eu iria excluir o aplicativo no dia que eu conheci da Erika. Eu falei com minha amiga, estava colocando o copo na pia. Eu falei com ela, amiga, eu vou excluir esse aplicativo. Ela falou assim, espera mais uma semana. Espera mais um pouquinho, amiga. Vamos dar mais uma chance? Na hora, apitou a mensagem de Derek. E aí eu fui e respondi. E sabe quando você joga pra cima o aplicativo e fecha?
Fechei o aplicativo, fui pra casa, fiquei uma semana sem responder Derek. Uma semana, porque eu esqueci que existia esse aplicativo. E aí, na outra semana, minha amiga, vamos abrir o aplicativo. Tinha lá uma mensagem dele de 7 dias atrás. E foi a partir dali que a gente começou a conversar e nunca mais a gente parou de conversar. Mas, enfim, foi nesse aplicativo que a gente se conheceu. Eu acho que vou colocar só uma presilha, porque lá vai estar muito quente, falaram. Então, vou passar só um batom, descer, passar um batom. E eu vou com o mesmo look que eu fui trabalhar, gente. Só vou colocar uma sandália porque ela é quente. I caught myself thinking about you today. I was sad, smiling, thinking about you today. Sitting here, hungry for a little bit more, a little bit longer to sit in the door. Wandering in fluffy chest bits, deeper than shallow thoughts. Feeling dizzy in this car trip home. Chegamos ao jantar, foi maravilhoso, a comida estava maravilhosa, como eu disse pra vocês, que poderia estar gostosa. Tinha uma carne de porco incrível, tinha um taco bar, que era tortilhas, guacamole, tinha uma saladinha e uma carne, e tinha uma outra parte com carne de porco, arroz, feijão, gente, que delícia. Tinha uma saladona, assim, uma mesa só de salada, muito linda, eu achei muito gostoso, tudo maravilhoso, Derek também gostou. E eu ganhei uma dashcam. Teve um sorteio lá, raffle, que eles fazem, que você chega, coloca o seu nome, e eles sortearam o meu nome. Eu ganhei uma dashcam, que é aquela câmera que você coloca no carro, na frente e atrás, que pra filmar viagem, filmar estrada, filmar acidentes, enfim. Eu já tava querendo comprar essa câmera, falei com o Derek, e eu ganhei nessa raffle. E agora eu vou responder uma das perguntas que vocês sempre fazem nos meus vlogs. E eu acho muito legal, porque eu também tenho curiosidade na vida de outras pessoas, que é: quando que teremos um bebê? Quando teremos um bebê? Eu vou ser muito honesta com vocês. A Derek tá vivendo uma fase de doutorado. Teve uma moça que ela até respondeu um dos meus stories, eu tava falando sobre o doutorado de Derek, ela falou: meu marido acabou de terminar o doutorado, eu sei muito bem como é essa pressão, essa sensação que você tá sentindo. Eu falei: nossa, alguém pra compreender a fase que a gente tá vivendo hoje. Gente, eu sei que eu tô velha. Eu sei que eu tô com 36 anos. O Derek está nos seus 42 anos. E eu sei que o tempo não é nem um pouco bondoso com o nosso corpo feminino, né? Eu tenho medo de não conseguir ter filhos quando a gente começar a tentar. Mas, gente, a gente não tá tentando. Sabe o que a gente vive? A gente vive de celibato. Brincadeira. Ai, tô brincando, amigas, mas bebê e uma criança não está nos nossos planos. Eu trabalho 40 horas semanais, vocês já sabem. Eu teria que abrir mão do meu emprego. Eu teria que procurar um emprego meio período, porque, gente, eu quero estar presente pelo menos nesse início da vida dos meus filhos, nos primeiros anos de idade deles. Eu não gostaria de trabalhar fora, mas aqui em Paige não tem outras opções, sabe? Ou é biblioteca ou é hotel. Então a gente decidiu não ter filho agora. A gente conversa sobre isso e a gente sabe que o tempo tá passando, a gente sabe que é uma possibilidade da gente não ter. E eu tô em paz com isso. Sabe por quê? Quando eu digo que eu tô em paz, eu realmente tô em paz. Eu vou ser mais honesta ainda com vocês, eu nunca falei sobre isso. Quando o Derek e a gente começou a namorar, uma das coisas que a gente tinha concordado é que não teríamos filhos. A gente conversou isso bem no início do nosso relacionamento, de que filho não seria uma possibilidade. Eu tinha as minhas razões e o Derek tinha as dele. Quando a gente casou, e eu vou contar a minha razão. A minha razão para não ter filhos era que eu tinha muito medo de Derek não ser um bom pai. E o meu filho viver a mesma coisa que eu vivi, sabe? Com medo, eu carrego muitas feridas da minha infância e que até hoje eu vou lembrando e o Senhor vai restaurando dentro de mim, sabe? Muitas vezes eu falo: Deus, olha isso que eu tô vivendo. É uma reação de uma ferida X que eu tive na minha infância, enfim. Eu vivi com muito medo, a gente foi abandonado quando a gente era adolescente, enfim. Eu tinha muito medo dessa paternidade, sabe? De como o Derek seria como um pai. E ele é um marido maravilhoso. E eu, assim, queimei a minha língua mesmo, glória a Deus. Derek é um marido maravilhoso. E depois de um tempo, eu lembro até hoje, quando a gente teve essa conversa de novo, né? Eu tava no meu coração, falei: meu Deus, eu
eu quero ter filho, e agora? Como é que eu vou ter essa conversa com o Derek? Eu fiquei muito apreensiva em relação a conversar com ele sobre filhos. E foi assim, a gente tava numa viagem na estrada, eu falei, cara, aqui não tem como ele fugir. A gente tinha 3 horas e meia de viagem. E aí eu falei assim, amor, eu andei pensando assim, e se um dia, olha como é que eu perguntei pra ele, e se um dia dentro de mim eu virar pra você e falar assim, eu acho que eu queria ter filhos, o que você acha? Nossa, a gente tava preparada pra qualquer resposta, sabe? Nossa, fizemos um acordo sobre isso quando a gente tava namorando. E aí, ele virou pra mim e falou assim, que bom que você falou sobre isso, porque eu estava pensando exatamente sobre isso, mas eu jamais iria te forçar a ser mãe se você não quisesse ser mãe. E ali foi assim, um alívio pra mim, um alívio pra ele. A gente conversou muito naquela viagem, foi uma das melhores conversas que a gente teve, só que a gente entende que o tempo não é agora, sabe? E nessa conversa, nós falamos sobre o quão seríamos egoístas se a gente não trouxesse uma criança pra viver na nossa família, sabe? Na vida que a gente tem. Ter um pai como o Derek, ter uma mãe como eu. Então, assim, eu sei que eu passo mal, você fica, meu Deus, tá grávida. Gente, nem corre o risco, corre o risco de ter uma criança. Em nome de Jesus, Senhor. E eu quero muito esperar a Derek terminar o doutorado pra gente ter... Não a gente, no caso eu. Não, a gente, acho que a gente ter um emocional melhor, ter mais tempo, enfim. E é isso. Vocês serão titias, mas não agora. Deixa eu passar esse doutorado. Tem algumas coisas, algumas mudanças acontecendo na nossa vida também. Quando essas mudanças profissionais acontecerem também, a gente vai ficar mais à vontade para começar a tentar ter filhos, tá bom? É isso. Agora eu vou dormir. Amanhã tenho mais trabalho, mais perguntas. E agora são 9h08. Gente, eu tenho que estar na cama. Se eu quero acordar amanhã cedo, tenho que estar na cama. Beijo. O look do de hoje vai ser conforto, somente conforto. Botei uma sandalinha americana e toda folgadinha, gente. Sextou, vamos trabalhar. Vou aproveitar que ainda não abrimos a biblioteca, tá tudo vazio, para responder uma das perguntas que vocês sempre me fazem, que é como eu consegui o meu trabalho aqui nessa biblioteca. Gente, primeiramente, eu fui professora por muitos anos no Brasil, tenho um currículo em várias escolas brasileiras. Quando eu cheguei aqui, eu apliquei para a vaga de assistente, não foi para coordenação. Então eu iria ajudar nas programações infantis, eu iria ajudar a coordenadora. Quando eu fiz a minha entrevista, minha chefe viu que eu tinha experiência com crianças. Foi isso. A experiência com crianças fez com que elas me contratassem mesmo sem inglês. Porque eu falei com ela na entrevista, com meu inglês assim, ó, de centavos. Eu preciso muito desse emprego. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou aprender inglês. Eu preciso muito desse emprego. E eu chorei. E aí ela chorou também. E aí, ela é filha de imigrantes, a minha chefona. E ela me contratou. Eu nem imaginei que eu seria contratada. Saí daqui assim, meu Deus, que lugar lindo. Eu queria muito trabalhar aqui, é um sonho, seria um sonho. E comecei a ser assistente. Eu trabalhei como assistente durante 2 meses e meio. A minha coordenadora, que era minha chefe, ela pediu demissão com 1 mês que eu estava aqui com ela, então eu não tinha aprendido nada, ela foi embora. Então a partir dali eu já toquei o departamento sozinha, com muita ajuda, muita gente o tempo inteiro aqui me ajudando, porque uma coisa muito legal desse trabalho é a cooperação. Todo o departamento ajuda todos os departamentos. A gente é como se fosse um ramal, assim, sabe? Todas as raízes se encontram. E aí depois de 2 meses e meio, a minha chefe falou: você quer assumir essa vaga de coordenação? Eu falei com ela: eu não sei, o que você acha? Ela: o que você acha? É a sua decisão. Isso era uma sexta-feira. Me dei a resposta segunda. Enfim, eu aceitei e agora são 1 ano e meio como coordenadora. Muito bom, é muito cansativo. Agora, ó, silêncio absoluto, mas a biblioteca vai abrir em 3 minutos. Daqui a pouco chega a gente vai ter filme, a gente vai ter muvuca. O programa de verão tá muito intenso e tá muito legal. E é isso, espero que tenha respondido essa dúvida de vocês, como eu consegui esse trabalho. Amigas,
terminei meu trabalho. No final da tarde, são 7 horas da noite, a gente tá indo jogar pickleball com os meus colegas de trabalho. O Derek tá indo comigo, ele foi convidado pelos meus colegas. E uma das perguntas que vocês fizeram não é para mim, é para Derek. Eu vou perguntar pra ele. Amor, você sabe falar português? Não. Can you answer? Okay. Você sabe falar português? Um pouco português. O que você... Qual a palavra português mais difícil para você? Maybe bread? Just speak. Can you say... Can you say that? Pão. 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 A gente não sabe falar pão. Ou qual palavra em português você gosta? Palavras eu gosto. Or funny, like um pouco engraçado. Palavras em português engraçado. Não lembro. Não lembro. Mas eu disse cavalo. Ah, é? É clínica. Sim. Mas Não é cavalo. não cavalo. É carvalho. Cavalo. Quando a gente namorava, Derek ia no Brasil e era Covid, naquela época da Covid, ele precisava fazer exame de Covid todas as vezes que ele voltava para os Estados Unidos ou ia para o Brasil. Quando ele precisava voltar aos Estados Unidos, a gente ia num laboratório chamado Laboratório Carvalho. Ele sempre entendia que era laboratório que é? Cavalo. Ele ficava, nossa, esses laboratórios de animais também atendem pessoas? Que interessante no Brasil. Enfim, demorou assim mas na terceira vez ele falou pra mim, eu não vi os animais nessa clínica. Eu falei, amor, Carvalho é um sobrenome, eu tive que explicar pra ele, mas foi muito engraçado. Até hoje ele fala, se você falar a palavra Carvalho, ele vai lembrar cavalo. Se você falar a palavra ir no médico, ele vai falar cavalo. Enfim, thank you for... Eu disse farofa e forro. Ah, é, forró. Ele não consegue falar forró, ele fala forro. Forro e farofa pra quê? Ah, dançar farofa, que era forró. Mas enfim, a gente já tá chegando aqui, espero que essa pergunta seja respondida. Gente, eu e Derek, a gente falava muito português quando a gente começou a namorar, mas agora a gente não fala nada em português, praticamente nada. A gente conversa muito em inglês. E a gente já chegou aqui na quadra pra jogar com meus colegas. Cara branca, gente, tô parecendo um fantasma. Mas eu fiz minha skincare e eu usei o meu Celimax, que eu tô amando, com Cicaplast. Gente, essa duplinha é maravilhosa. Tudo que as pessoas falam no TikTok é muito real. Agora eu vou dormir, gente, já deu meu horário. Derek já está na cama, vou tomar meu chazinho. Hoje eu não vou ler livro nem nada, só vou tomar meu chá e vou dormir. Colocar minha máscara de olho. Gente, não era nem pra usar máscara de olho, mas vou usar. Enfim, vejo vocês no próximo vlog e tenha um resto de semana muito abençoado pelo Senhor Jesus. Beijos!